Bom dia, sexto ano, bom dia, Colégio Ativa, força total. Vamos dar continuidade mais uma semana e sempre naquela expectativa, né? Logo, logo estaremos próximos uns dos outros, tá? Sexta-feira o professor viu alguns alunos, fiquei muito feliz, tá? Então, assim, devagarinho a gente vai se adaptando a essa nova vida que a gente está tendo que desempenhar, ok? Então, na última aula a gente tinha parado no capítulo, na parte da página 4, e a gente vai entrar na página 5, que fala então das mulheres gregas, né? As mulheres gregas não tinham lá muitos benefícios em relação a como as mulheres têm hoje, né? Tá certo que hoje a evolução aconteceu e as mulheres ainda buscam cada vez mais espaço na sociedade, melhores direitos, enfim, ainda existe uma grande perseguição em parte de alguns homens em relação às mulheres, tá? Mas naquela época a mulher ateniense lá de Atenas, lá não tinha nenhum benefício, ela nem participava das reuniões e ela era subordinada sempre a um homem, né? Quando nascia, ao seu pai, quando casava, ao seu marido, e na ausência do marido, por um filho mais velho, ou na ausência do pai, por um filho mais velho da família. Então ela estava sempre na unha de algum homem lá para ser cuidada. E ela tinha uma única tarefa: procriar filhos e cuidar da casa. Então, assim, não tinha uma vida muito fácil naquele momento. As de Esparta eram um pouquinho diferente. Então, ela tinha uma tarefa muito importante para Esparta, né? Criar e produzir homens saudáveis e que seriam muito bem usados para o exército. Então, ela tinha uma importância um pouco maior. Que tinha como ideal formar bons soldados para o exército, e as mulheres eram genitoras, então geradoras de filhos bons e de soldados bons, ok? Tá? A ausência do homem em treinamento militar fora de Esparta ou participando de guerras também favorecia a atribuição e a responsabilidade da mulher espartana, então, na casa. Bom, já que então iam quase praticamente todos para o exército lutar, então cabia à mulher, então, quando ficava sem a ausência do homem, cuidar das tarefas de casa, até dos negócios que eram importantes para aquele momento da história, tá bom? Estatueta em bronze da garota espartana correndo. Então há algumas exceções que elas participaram. E aí a pergunta é bem simples para vocês: qual era a principal diferença entre o modo de vida da mulher ateniense e da espartana? A ateniense subordinada aos homens daquela cidade, e as espartanas eram genitoras de homens fortes e preparados para uma guerra, ok? Que situação motivava a diferença entre o modo de vida das mulheres? A diferença cultural, você pode colocar assim. Como os homens espartanos estavam se dedicando ao exército, caberia à mulher então fazer a tarefa do homem nas atividades comerciais, nas atividades domésticas, nas atividades econômicas daquela região. Ok? Muito bem. Religião e mitologia. Então, nós sabemos que eles tinham uma série de crenças que acreditavam em vários deuses, então a religião deles se caracterizava por ser politeístas, tá? E mitologia porque eles não sabiam explicar exatamente alguns fenômenos da natureza, então atribuíam tudo isso aos deuses, né? Aos deuses. Zeus, aqui representado uma estátua de bronze, né? Ou Poseidon, né? Também pode ser colocado assim. A religião grega era politeísta e nenhum deus predominava sobre os demais. Mesmo Zeus, considerado deus do céu e dos raios, não recebia mais atenção do que qualquer outro deus, como Poseidon, que também era dos mares, ok? Cada um em sua especialidade. Os relatos da mitologia grega contam que os deuses gregos eram muito parecidos com os homens. Então, eles sentiam dores, eles tinham sensações de amor, eles tinham tristeza, tinham raiva, e tudo isso eles queriam descarregar. Eles acreditavam, né, que descarregando essas energias ruins na sociedade que não retribuía com orações, com oferendas, enfim. Então, sempre é aquela palavra: se não deu certo algo na minha vida, é porque eu fui castigado pelos deuses. Então, isso tudo era muito respeitado entre os gregos, tá?
até mesmo em Esparta, tá? Aqui, ó, sentiam ciúmes, sentiam raiva, paixão e inveja, e entre outros, também a mesma coisa que os mortais, tá? Eles também brigavam entre si e trapaceavam, tentavam obter vantagens, né? Muito o filme Guerra de Titãs ou Fúria de Titãs, né? Tem o 1 e tem o 2, é um filme que mostra um pouco da história de Teseu, que mata o Kraken, né? Então em cima dessa história toda, eles sempre ofereciam uma jovem para esse monstro aí, o Kraken, e Teseu vai ser o grande libertador. Vai lá na ilha de Creta, mata a Medusa, enfim, traz a cabeça dela e petrifica o Kraken. É uma história, tá, que pode ser assistido o filme aí para ampliar o seu conhecimento. Diferentemente dos homens, os deuses eram imortais, então o homem morre, né? Prolongamento de vida, no máximo aí 25, 30, 40, 50, 60, 90, 110, não passamos disso, tá? Talvez lá no futuro próximo a nossa medicina esteja evoluído tanto que a gente possa viver muito mais, ok? Mas enfim, hoje na atualidade e naquela época não se vivia muito também. Uma pessoa anciã lá com 50 anos de idade já tinha vivido muito na vida dela, tá? Participou de guerras e tudo mais, então sobreviver a tudo isso seria uma forma muito heróica naquele momento, tá? Para os gregos, os deuses lá viviam no Monte Olimpo, né? A parte mais alta de uma montanha que tem na Grécia, e lá eles estariam sobrevivendo lá, tá? Os gregos também acreditavam que o destino das pessoas, já estava traçado. Nascesse e fizesse algo de bom, você estaria traçado para ir para o inferno. Então, seria uma pessoa que não teria o que fazer. Mas se ela fosse uma pessoa que já está traçado para ir para o céu e fizesse tudo de ruim, ainda iria para o céu, tá? É destino traçado. Para a obtenção de respostas a respeito do destino, o oráculo do Delfos era bastante consultado para fazer. É como se fosse uma cartomante, uma pessoa que jogasse a sorte e lessem a mão deles lá para saber qual o destino dessas pessoas. Os gregos também acreditavam na existência dos semideuses. Aí nós vamos ter aí Teseu, Hércules, agora o professor não lembra de cabeça o nome de outros aí, mas os mais famosos aí. Aqui está aqui embaixo, ó. Hércules, né? Conhecido por fazer os 12 grandes trabalhos, Teseu porque também matou lá no labirinto do Minotauro, matou o Minotauro, enfim, tem muitas histórias. Tá aqui, ó, Teseu, né? Aquele que derrotou o Minotauro, em exemplo, um herói como o Hércules. Isso tem bastante em histórias em quadrinhos, desenhos animados, na Disney, em qualquer outro emissora aí que passe desenhos. E eles já foram imortalizados em filmes, em séries, em um monte de outras coisas, ok? Pesquisa. Os gregos atribuíram uma característica específica a cada um dos deuses. Tipo, cada um, o deus da felicidade, deus da alegria, deus da tristeza, da colheita, da fertilidade, da beleza, enfim. Para cada uma das atribuições, eles davam um nome a um deus, tá? Ares era considerado o deus da guerra. Dionísio, por exemplo, era considerado deus do vinho. Então, Tigrada bebia e fazia festa e fazia farra em homenagem a quem? A Dionísio, tá? E os outros deuses, E os outros deuses? Você saberia dizer, por exemplo, quem era a deusa da sabedoria? O pessoal vai dar a dica aqui, Atenas, né? Então vai lá e pesquisa. Para obter essa resposta, pesquise as principais características atribuídas aos seres mitológicos gregos. Conforme sua pesquisa, complete a árvore genealógica dos deuses gregos, ao qual se encontra no seu material de apoio. Então você vai fazer a pesquisa, vai pegar o material de apoio e vai completar, ok? Aí, depois de completado, bate uma foto e manda para o professor no WhatsApp, beleza? Combinado assim, tá? Muito obrigado. Então, por meio da mitologia, os gregos buscavam explicar coisas que eles não sabiam da vida, né? Então, assim, por que nascemos e morremos? Por que as pessoas envelhecem? Enfim, cada uma das atribuições que não conseguiam respostas, que hoje a gente também não tem resposta para 100% de tudo, né? Mas, enfim, tentamos sempre buscar algumas coisas. Eles tentavam trazer essas ideias para as mitologias. Aqui tem uma delas, aqui, ó. Segundo a mitologia grega, Ícaro e Débalo eram mantidos como prisioneiros no grande labirinto do rei Minos, em Creta, que o próprio Dédalo havia construído para o rei. Apesar de não conhecer a saída de sua própria construção, é muito
É muito azar, né? O cara construiu o próprio labirinto e não sabia o fim. Bom, enfim, vamos lá, é mitologia. E confeccionou habilidades, 2 pares de asas de pluma unidas por cera, uma para si e a outra para o filho, que lhes permitiram fugir de Creta. Dédalo advertiu o filho para que não fosse voar próximo do sol, que o seguisse de perto e que evitasse traçar seu próprio caminho. Desnecessário dizer que Ícaro ignorou os conselhos do pai e foi voando cada vez mais alto no céu. No entanto, quanto mais perto chegava do sol, mais quente a cera se tornava, e até que derreteu e ele não pôde mais bater as asas, despencando no mar. Ainda existe uma ilha chamada Ícari, situada na área do mar Egeu, conhecida como Mar Ícaro, ou Ícario, o local onde se acredita que Ícaro caiu há milênios. Então, em cima dessa historinha, a gente pode pegar como se fosse um exemplo, né? Quando os pais de vocês dão os conselhos, façam o que o pai faz, seja exemplo com o pai. Não é para voar mais alto, nem sair de próximo da família, né? Então aqui ele estava dando um exemplo, ó, faça como eu te falei e a gente vai sair vivo junto nessa história. Mas o filho não obedeceu, e muitas vezes acontece nas famílias, os filhos não escutarem os pais, não escutarem os avós e quererem fazer seu próprio rumo, né? E esquecendo os conselhos do pai, da mãe e enfim, quem cuida de vocês. Então assim, serve um alerta, essa parte aqui é uma história que pode ser usada na nossa vida hoje, tá? Então assim, foi um exemplo. Assinale uma lição que pode ser retirada da história da mitologia de Ícaro, tá? Então aqui, ó, é importante ser humilde e saber quais são os limites de seus atos, né? A gente acaba cometendo erros, passando por cima, não obedecendo, não escutando os mais idosos, não escutando a voz do pai e da mãe. Então essa é uma lição na vida nossa que a gente pode retirar como coisa boa. E aí nós vamos entrar nos Jogos Olímpicos. O professor Rafael provavelmente não falou ainda, ou se já falou com vocês, mas é uma história bem bacana porque eles ansiavam por competições, eles gostavam muito de se prepararem, eram bons soldados, bons lutadores, mas quando não tinha guerra, vai fazer o quê? Vão ficar olhando um para a cara do outro, treinando o dia inteiro? Então resolveram competir. Eu sou forte, eu sou musculoso, você também é, então vou ver quem é o melhor. E aí começaram a criar Jogos Olímpicos em homenagem ao grande deus Zeus, né? Tá aqui, ó. Homenagem ao protetor de Olímpia, tá? Então, hoje os Jogos Olímpicos que deveriam acontecer no Japão, hoje não, né? Esse ano, foram transferidos devido a essa pandemia toda que acontece no mundo inteiro. Então, assim, quando isso acontece, é uma homenagem dos deuses que a sociedade hoje tenta retribuir. Claro que os Jogos Olímpicos da era moderna, que a gente conhece, não da era antiga, né, são muito mais evoluídos, são muito mais técnicos e muito mais sofisticados, né? E já estamos envolvendo um monte de marketing, estamos envolvendo dinheiro, empresas, patrocinadores que ganham muito dinheiro em cima dos atletas, em cima de fulano de tal correu com tal sapatilha, com tal desempenho foi muito melhor, então vamos comprar a sapatilha do fulano tal. O jogador de basquete lá usa tal tênis, o jogador de futebol usa tal chuteira. E é a marca que está sendo mais divulgada do que em si o esporte, mas o esporte ainda é uma coisa extraordinária que move a sociedade toda, né? Todo mundo está ansioso. Quando é que vai ter o futebol novamente? Quando é que vai começar o Campeonato Brasileiro, né? Teoricamente deveria começar em maio. E ainda não tem uma certeza, né? Se vai começar, se vai ser em portão fechado, enfim. Os campeonatos estaduais, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, nós dependemos muito do que vai ser tomado por decisões. Mas a sociedade, ela gosta do futebol em si, o brasileiro, né? Ele não foi o inventor do futebol, mas ele os reinventou e os aperfeiçoou. Ok? Então, assim, tais jogos se tornavam um evento especial entre as cidades e estados. Então, entre as cidades e estados competiam. Qual é o teu melhor corredor? Fulano e tal. Qual é o teu melhor... Para quem assistiu o filme Guerra de Troia, né, tem a parte lá que o Aquiles vai derrotar o maior guerreiro lá de uma outra dos troianos. E se eles vencessem, seriam todos libertados. Aí, claro, o Aquiles
Ele era raquítico, pequenininho, mas o outro era muito grande, né? Mas num único golpe acabou matando, e é uma parte bem assim, o auge do filme ali, eu diria, nessa parte que ele mata e coloca medo em todos os soldados que são os inimigos. Enfim, eles competiam entre eles para ver quem era o melhor. Ninguém ganhava medalha de ouro, ninguém ganhava nenhuma fama. Ganhava privilégio, status, como é que pode falar? Reconhecimento da sociedade em si para ser uma pessoa bem... quem é fulano tal? Aquele cara ganhou os 800 metros. Muito legal, quero ser igual a ele quando crescer. Enfim, exemplos assim. As Olimpíadas foram suspensas na antiguidade pelo imperador romano, Teodósio, em 393, que considerou a festa pagã, porque ele já era cristão, então enfim, é uma questão muito mais polêmica. E em 1896 os Jogos Olímpicos foram restabelecidos, e a partir daquele momento, ele não tinha mais nenhuma vez parado, a não ser na Segunda Guerra Mundial, que teve esse período de parada porque houve uma guerra. Depois disso não tinha acontecido nenhuma vez. Não, perdão, tinha mais uma em Munique, se não me falha a memória, foi uma questão de terrorismo, isso aí foi, acho que é isso, não tenho lembranças exatamente se é isso, mas é por consequência de um boicote lá entre era um motivo da Guerra Fria, enfim, não vem ao caso. E de 1896 em diante, então, era considerada da era moderna. Então, esse é o momento que a gente aguarda ansioso, porque aí você vai ver o desempenho dos atletas, principalmente na competição que é particular, você é sozinho, não depende de ninguém, não é o esporte coletivo, tá? Por exemplo, o grande Usain Bolt, né? O professor falou errado, Usain Bolt, né? O raio aí, que acabou o seu trono, né? Então ele fica de fora, não quer mais participar, se aposentou, virou até jogador de futebol. Enfim, ele teve uma participação extraordinária em recordes olímpicos na corrida dos 100 metros. O cara é um fenômeno, tá? Aí a gente começa a se perguntar, será que alguém vai correr mais rápido que isso, né? Como é que era no passado? Quanto que era a velocidade nos 100 metros? Será que era 20 segundos, 15 segundos, né? 9 ponto alguma coisa, né? É velocidade, cara. Correr 100 metros, o ser humano, ele se aperfeiçoou muito. Troca de ideias, então retome a página de abertura do capítulo e observe a imagem de modalidade olímpica da Grécia Antiga. Na atualidade, então, reúna-se com seus colegas, não é preciso. Como os Jogos Olímpicos podiam criar uma unidade entre as cidades-estados? Na atualidade, os Jogos Olímpicos criam unidade de semelhança entre os países, né? É um momento que não tem mais inimizade, é um momento que não tem mais ninguém é mais superior ou menos superior, é um momento de confraternizar, é um momento de união, é um momento de competição saudável. Não é aquela competição desleal, é uma coisa muito bem saudável, tá? Embora a gente sabe que nos últimos tempos aí houve boatos de que a Rússia andava fazendo doping nos seus atletas, então ficaram de tirar ela, acho que não sei se ela vai ficar fora, afastada de alguns Jogos Olímpicos ou de alguma competição, mas enfim, as pessoas tentam burlar a lei, criando maneiras de você correr, se desempenhar mais, tomar esse tipo de remédio, aquele tipo, enfim, um atleta ele tem que ser 100% saudável, ele não pode ingerir bebida alcoólica, não pode ter nenhum contato com drogas, não pode ter nada, ele é uma pessoa pura e simplesmente dedicada ao atletismo ou à competição, tá? Na atualidade, os Jogos Olímpicos são iniciados com uma cerimônia em que uma tocha acende o fogo olímpico. Pesquise que forma o fogo olímpico está relacionado à mitologia grega. Então essa é mais uma atividadezinha para vocês. Pesquisa lá. Então vocês têm duas já para vocês fazerem. Aquela dos gregos atribuíam por que criavam os deuses, né? Que atribuição é essa? Que você tem que montar no material de apoio. E depois você tem que fazer essa pesquisa. É uma coisinha simples, básica, faz um caderno, bate fotografia, manda para o professor no WhatsApp. Beleza? Ok? Mais um pouquinho ainda, antes de nós concluir essa aula, o teatro. Então o teatro era uma forma que eles representavam a vida deles no cotidiano. Então eles iam lá os teatros eram em praça aberta, praça pública, dei uma imagem aqui para vocês, olha aqui, ó, que bacana. Isso aqui é extraordinário, pessoal. A pessoa que está aqui na primeira fileira, ou a que está lá na última fileira, vai ouvir perfeitamente o que o ator estiver falando aqui embaixo. Isso aqui é acústico.
tá? Geralmente tinha mais uma construção grande atrás aqui que ela proporcionava que a voz se propagasse para frente, né? E assim ela ecoava por todos os andares, por todas as cadeiras, por todas as fileiras que estivessem naquele público. Esse teatro aqui, ó, 15 mil pessoas, isso é encravado na rocha. Não foi levantado nada, eles simplesmente pegaram a rocha e foram escavando ela e fizeram o teatro aqui. Isso é engenharia. A simetria, a perfeição, então tudo isso era um momento que você ia lá para escutar. Dois tipos de interpretação: tragédia e comédia. A tragédia, então, o Lucas representava lá, vamos representar a vitória dos troianos na guerra lá. Vamos representar isso aí. Ou tragédia, comédia, então, diversão, fazer as pessoas rirem lá, tá? Apenas os homens participavam dessas festas. A festa dionísia, tá? Em que dançavam e cantavam livremente. Aí você vai imaginar tudo quanto é coisa. O professor dançava pelado? Não sei, provavelmente. Os caras estavam bêbados, que queria, né? Então, quando está bêbado, faz coisas que não deve. Então, assim, por isso que não era para ter crianças e não ter mulheres lá. Então, só os homens iam lá para fazer essas diversões. As encenações eram feitas por um coral composto por 12 atores, fantasiados de sátiros, seres metade homem, metade bode. Certa vez, em algum momento da encenação, Tespes, um dos participantes, parou de cantar e começou a conversar com os demais afirmando ser um deus, o deus Dionísio. E assim mostrou que era possível representar alguém. Então ele estava tentando ser o deus Dionísio. Por isso que o ator, ele é uma pessoa que ele representa alguém, mas na realidade ele só é um imitador, né? Então essa é a atribuição hoje de um ator, né? Mas na época nasceu o ator, então, desse momento, quando ele disse que queria ser Dionísio. Claro que naquele momento ele não estava tendo pretensões nenhuma de ser o Dionísio, mas ele queria mostrar para a população que ele podia. Daí começou a fazer atos como se fosse o Deus. Na verdade, eles nunca viram o Deus, né? Eles só criaram isso na mente deles e isso era sempre representado. Aí colocavam um rosto para ser uma forma de ser lembrado, e aí musculatura, tudo mais, enfim. Sempre representado como um ser perfeito. Então aqui, ó, importante, ó, tragédia e comédia. Representavam a luta corajosa dos heróis, era uma forma de você reviver. Por exemplo, agora eu posso pegar, se eu fosse um americano, vou pegar, eu quero que nessa tragédia nós vamos representar a Guerra do Golfo, que aconteceu lá no Iraque, os soldados que lutaram e venceram e trouxeram a vitória para casa. Então, ou vamos representar a vitória dos aliados em cima dos alemães, lá na Segunda Guerra Mundial. E assim por diante, cada momento da história, você recontada muito, com detalhes, na vida deles. A gente vai estudar dos romanos, que até um palácio, um grande templo, uma arena foi construída para fazerem essas homenagens, que é o Coliseu, né? E até batalha naval os caras faziam lá dentro, para ter ideia como é que era a evolução dessas pessoas. Comédia, então, visava muitas vezes satirizar, e aqui nesse momento também eles criticavam o governo que estava atuando naquele momento. Então, através de uma sátira, a gente pode lembrar isso no governo de hoje, né? Quantos memes aconteceram depois de algum tempo aí, vamos colocar aí depois uns 10 anos para cá, e que popularizou muito a internet, o WhatsApp, e as pessoas podem ter isso acesso nas mãos no dia a dia, né? Então, assim, fazem memes, né? Hoje a gente conhece como meme. Lá na época era satirizado. Você vai falar mal do governante contando piada, contando algum erro, alguma coisa que aconteceu, e a população vai rir e vai achar aquilo engraçado. É como se fosse uma palhaçada aquilo lá que está acontecendo. Hoje nós temos essa mesma atribuição, né? Fazer memes de qualquer ato. O cara falou isso na televisão. Os caras, como que faz, não sei, eu não entendo nada disso, mas eles provavelmente têm gravados tudo, e aí para aquilo lá, a cena, recorta, tira, e os editores disso são muito bons, né? E acabam colocando isso, distribuindo na população inteira. Falas, né, que viram memes, e enfim, tudo que pode. O professor pode estar fazendo agora uma aula aqui, alguém pode criar um meme do que eu estou falando, e aí vai viralizar ou não. Mas não é esse o sentido dessa história que a gente está contando aqui. Na Grécia Antiga, as peças teatrais eram normalmente representadas em anfiteatros, como esse aqui que a gente está vendo. Localizavam-se geralmente em encostas e eram construídos em pedra.
As peças de teatro eram representadas em uma festa chamada Grandes Dionísicas, que duravam vários dias. Em tempos que professor, mas como é que eles tinham tempo para ficar fazendo festa todo dia, professor? Como é que eles tinham tempo? Lembra dos servos? Lembra dos escravos? É para isso que existiam essas pessoas. Enquanto eles estavam aqui se divertindo, alguém estava fazendo o serviço deles lá na casa, cuidando dos afazeres, cuidando da lavoura, cuidando do dia a dia, e eles vinham passar o dia inteiro assistindo e dando risada. Isso aqui era um passatempo extraordinário para os gregos. Isso sem contar também os Jogos Olímpicos, que era uma forma de você também. Dentro dos Jogos Olímpicos também tinham as apostas, né? Em particulares, as pessoas apostavam nos times, enfim, nos jogos, no quem ganhava. Mas o cara que competia não ganhava nada, tá? E a gente vai encerrar por aqui, e na próxima aula a gente vai entrar com filosofia, ciência e arte, tá? Muito bem. Eu agradeço a presença de quem assistiu. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.